Primeiro, a gente quer agradecer por todos os compartilhamentos, comentários e ouvidas, né? Tanto no Spotify quanto no YouTube do nosso primeiro episódio falando sobre a taxa de ocupação do cinema em Ponta Grossa. É muito legal ter esse feedback, então, meu muito obrigado. Se você chegou até aqui e não sabe do que eu tô falando, a história que você irá ouvir trata de um tema chamado ocupação nas salas de cinema em PG, que a gente já trouxe em um episódio anterior. Mas não se preocupe, não precisa sair do episódio desse que você tá ouvindo, tá? Imediatamente, dá pra ouvir mesmo que não seja em ordem cronológica, tá? Até porque cada episódio tem um recorte diferente. Mas claro, depois que você terminar este aqui, corre lá para conferir. O episódio se chama Filmes para Zero Pessoas, esse é o público mais recorrente nas salas de cinema em PG. Antes de começar, de fato, a nossa história, eu quero dizer que eu sou o Vitor e esta é uma produção do Ponto Jornalismo de Dados. Me permita começar com uma pergunta. Qual filme você acha que teve mais sessões vazias? De certa forma, essa pergunta é um pouco ingrata, até porque o que a gente mais tem são fracassos de bilheteria. E aí, relembrando os dados do episódio que a gente já trouxe sobre o cinema, o público médio nos últimos 10 anos não lota uma fileira da Sala 1 do Paládio, que tem 30 lugares e a média é de 27 pessoas. Mas voltando ao prêmio das salas vazias, eu vou dar uma dica. Precisa de um médico? Eu sou o médico. Era pra eu ter morrido há anos. Pessoas pelo mundo todo têm a minha doença. Para achar uma cura, temos que ir além dos limites, arriscar. Se vão fugir, fujam agora. E agora, sabe de qual filme se trata? Isso mesmo, Morbius, estrelado por Jared Leto. Das 369 sessões, em um pouco mais de um mês em cartaz, 88 estiveram vazias. E a média de público ficou em 11 pessoas por sessão. As interpretações, um horror. O roteiro, que roteiro! As locações, os caras dizem que a história está se passando em Nova York e está na cara que aquilo é uma cidade inglesa, aliás, mais precisamente Manchester. Não existe metrô tubular nos Estados Unidos. Os efeitos especiais, olha, a cara de monstro sintético do Jared Leto, quando ele vira o coisa lá, e a do Matt Smith, então, é muito, muito ruim. É uma concepção horrível, é uma execução tenebrosa. Se a Isabela Boscov falou, tá falado. E aí um pequeno comentário aos não cinéfilos, né? A Isabela Boscov é uma jornalista que trabalha como crítica de cinema, tá? Então o trecho que a gente recortou é de uma resenha que ela publicou no seu canal no YouTube. A Isabela trabalhou na Folha de São Paulo, na Veja, no Jornal da TV Cultura, ou seja, ela é bem conhecida no meio cinematográfico. Em segundo lugar, tivemos Robô Selvagem, que de 256 sessões, 66 estiveram vazias. E também teve média de 11 pessoas por sessão. Agora vamos ver mais uma vez o que a Isabela Boscov achou desse filme. Eu saí da sessão de O Robô Selvagem, que já está em cartaz nos cinemas, embriagada com tanta beleza. Que animação estupenda e que roteiro inspirado. Quem dirige O Robô Selvagem é o Chris Sanders, de nada menos do que Lilo e Stitch e de uma das minhas animações preferidas, Como Treinar o Seu Dragão. E aqui ele não fica devendo em nada ao talento que ele já demonstrou nessas outras ocasiões. Na verdade, ele se supera. Eu sei, você se surpreendeu, achou que seria outra avalanche de críticas, né? Isso mostra que não dá para associar a falta de sucesso na bilheteria com o fato do filme ser bom ou ruim. E aqui a gente precisa esclarecer um ponto. Não estamos utilizando a resenha da Isabela para avaliar se o filme é bom ou não, como uma definição categórica, por assim dizer, mas como um parâmetro. No ponto, a gente conta histórias com dados e por mais que eu particularmente goste muito de cinema, eu não tenho bagagem para elaborar e defender uma crítica, por isso deixamos esse trabalho para Isabela Boscov, tá bom? Para fechar o pódio, em terceiro lugar temos Coringa, Delírios A2, que em 289 sessões, 62 foram rodadas sem ninguém. A média foi um pouco maior, tá? De 14 pessoas por sessão. Esse filme é o sucessor do primeiro, que se chama apenas Coringa. E é interessante comparar que nesse primeiro Coringa, apenas 11 das 445 sessões estiveram vazias. Já a média de público também foi maior, né, com quase 45 pessoas por sessão.
Agora que você já ouviu uma porção de dados, a gente vai trazer aqui o serviço, né? Que é seguir o Ponto Jornal lá no Instagram, porque a gente sempre posta um material complementar por lá, tá bom? Então fica essa dica aí, segue, fortalece e também você acaba sabendo tudo o que acontece quando a gente posta episódios e fica bem informado, tá? Ah, outra coisa, algum desses filmes mencionados te surpreendeu? Você achou que não ia estar nessa lista ou você achou que outro filme deveria estar nessa lista? Então deixa nos comentários, tanto no YouTube quanto no Spotify, que a gente quer saber a sua opinião, tá? Como nem só de fracassos vive o cinema, agora a gente vai falar dos sucessos de bilheteria. E aí, você já tem suas apostas? A pergunta aqui é um pouco diferente. Qual o filme que mais colocou gente em uma sessão nos últimos 10 anos aqui em Ponta Grossa? Das 20 sessões mais cheias no cinema em PG, 18 são do filme Vingadores Ultimato. As outras duas eu acho que pode te surpreender, porque são do filme Nada a Perder. Sabe que filme é esse? Isso mesmo, o filme que conta a história do fundador da Igreja Universal, Edir Macedo. São mais de 365 pessoas em cada uma dessas 20 sessões. Agora a gente vai falar da média geral, tá? Contando todas as sessões de cada um desses dois filmes. No caso dos Vingadores Ultimato, a média de público foi de 87 pessoas, mas preste atenção quantas sessões tiveram aqui em Ponta Grossa. Foram 689 sessões. Muita coisa, né? Já o filme Nada a Perder teve a surpreendente média de 142 pessoas em 233 sessões. Para efeito de comparação, o filme Ainda Estou Aqui, que deu o primeiro Oscar ao Brasil, teve média de 31 pessoas por sessão. E a sessão que teve mais gente levou 217 pessoas. Números bem modestos quando comparado ao filme nacional Nada a Perder. Em lançamentos que têm muita expectativa, é comum que as salas de cinema abram uma pré-estreia, na quarta-feira, à meia-noite. Isso aconteceu nos dois filmes que a gente citou, no Vingadores Ultimato e no Nada a Perder. Fora isso, as sessões iniciam numa faixa de horário entre 1 da tarde e quase 10 horas da noite. Mas claro que existe os piores horários e os melhores, tá? E a gente foi atrás desses números, óbvio. Se você quer ter o cinema só pra você, vá na sessão das 2 da tarde. Isso porque ao longo desses 10 anos foi o horário com mais sessões vazias, com 854. Tudo bem, eu entendo, você trabalha à tarde, mas também quer ter o cinema exclusivamente para você. Então vá no horário das 9 da noite, que foi o segundo horário com mais sessões vazias. Agora em dezembro, Ponta Grossa inaugurou mais um shopping, o Plaza Campos Gerais. Mas calma, ainda não tem cinema por lá, já que o Cine Laser deve ser inaugurado apenas em fevereiro do ano que vem, segundo informações do meu colega Lincoln Vargas do portal A Rede. A gente também está curioso para saber como serão os números desse novo cinema e, claro, sempre torcendo para que tragam filmes interessantes e que haja comparecimento do público. Então não se preocupe, quando os primeiros registros do novo cinema estiverem disponíveis, a gente vai lá no banco de dados da Ancine, vai fazer o mesmo processo, vai filtrar e vai chegar nesses números para trazer aqui no Ponto Jornalismo de Dados. Por último, não sai do episódio, tá? Eu e a Gabriela, a gente aproveitou esse final de ano, a gente ainda está aproveitando, obviamente, para fazer algumas reuniões de avaliação e ajustes para o ano que vem. O primeiro já veio, mudamos o dia de publicação do episódio, passando para as quartas-feiras. E ainda tem a possibilidade de a gente mudar para as quintas. É uma questão de ajuste. É que a gente achou mais proveitoso, tanto para fechar o episódio, quanto para quem ouve, que essa história saia no meio da semana. Fechar o episódio no domingo acarretava falar com fontes no fim de semana e resolver imprevistos sem estarmos em horário comercial. E isso nos dificultava um pouco, já que a equipe ainda é reduzida. De qualquer forma, a gente convida você a nos dar um feedback, tá? Então, gostou do novo dia de publicação? Tem algum horário de preferência para ouvir o ponto? Fique à vontade para deixar nos comentários ou para nos enviar uma mensagem lá no nosso Instagram, @pontojornal. A gente vai construir sempre essa história juntos, ok? Valeu, gente. Até semana que vem com mais uma história.